Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui Dr. Bruno Benigno, falo direto de São Paulo e hoje eu quero trazer para vocês a experiência de mais um caso de um paciente que tratamos com câncer de próstata. É um paciente relativamente jovem, um pouco mais de 60 anos de idade, um militar aposentado e que no check-up de rotina acabou descobrindo câncer de próstata de agressividade 7, o Gleason 7. E a minha intenção aqui, na verdade, é mostrar para vocês como é que foi a minha tomada de decisão nesse caso. E espero que essas informações ajudem você que está passando por uma situação como essa, né, na tomada de decisão de qual caminho seguir, cirurgia, radioterapia, qual o melhor caminho, vantagens e desvantagens, como é que é essa cirurgia, como é que é a radioterapia. Então a gente sabe que são muitas dúvidas que surgem, e em particular no Gleason 7, que não é uma doença, não é a mais agressiva, mas também não é uma doença que pode ser seguida com a vigilância ativa. Então a minha intenção é nesses próximos 20 minutos compartilhar esse caso, um paciente que nós operamos hoje, inclusive eu estou aqui no centro cirúrgico, a cirurgia acabou há pouco tempo, e então o tema dessa apresentação é câncer de próstata, o Gleason 7, agressividade intermediária, cirurgia ou radioterapia. Então vamos em frente. Bom, antes disso, os agradecimentos aqui dos comentários que vocês enviam no nosso canal. O Ronaldo Santos comentou no nosso vídeo próstata inflamada. Já vi diversos vídeos, certamente um dos melhores, se não o melhor até agora. Parabéns! Olha, eu que tenho que agradecer a sua audiência. Para nós é uma honra e uma satisfação poder compartilhar esses conhecimentos com vocês e receber esse tipo de feedback, porque a gente está vendo o impacto na vida das pessoas, elas estão chegando mais preparadas nas consultas, já sabendo o que perguntar, e isso diminui muito essa assimetria entre o conhecimento do médico e o conhecimento do paciente. Então, a gente falar a mesma língua, explicar, você entender quais são as suas possibilidades de tratamento, quais são os riscos, isso é muito importante em todos os cenários. Então, muito obrigado, Ronaldo, pelo comentário. Bom, o câncer de próstata, esse vídeo eu gosto muito porque ele deixa muito claro, ele ilustra muito bem como é que é a velocidade do crescimento das células do câncer de próstata. Então veja, vou voltando aqui o vídeo para que vocês acompanhem, olha, acompanhe essa célula aqui, olha. Veja só a velocidade com que ela cresce, com que ela se multiplica. Agora eu vou voltar para você acompanhar essa célula aqui, ó, tá vendo? Como ela se multiplica numa velocidade muito mais lenta. Então o câncer é assim. Nem todo câncer é igual, nem todo câncer cresce de forma agressiva, avassaladora. Existem tumores de próstata que demoram 20, 30 anos para crescer e outros tumores que podem crescer em 3, 4, 6 meses. Então, essa velocidade com que a doença cresce e ela vai multiplicando depende de características biológicas e, claro, características do próprio tumor e características genéticas do próprio paciente. E isso é dado através da escala de Gleason, né, que é olhada no microscópio. Então, nós olhamos o padrão de agressividade daquelas células e, baseado nisso, nós vamos estabelecer se aquele câncer pode crescer rápido ou lento. E isso vai guiar também a estratégia de tratamento. Então, vamos direto aqui ao assunto. Antes disso, você que ainda não conhece a nossa plataforma de vídeos aqui no YouTube, nós temos mais de 750 vídeos educativos sobre câncer de próstata, rim, bexiga, problemas benignos também da próstata, como hiperplasia, prostatite, cálculos renais e muito mais. Então, se você quer cavar um pouco e saber um pouco mais sobre saúde urológica, não deixe de acessar aqui no nosso canal do YouTube e se inscrever no canal. Basta digitar o meu nome, Dr. Bruno Benigno, vocês vão chegar no canal ou acessar o nosso blog, que é através do www.clinicauroonco.com.br. Lá você pode saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, o trabalho da minha equipe e, enfim, enviar as suas mensagens. Então vamos aqui ao caso do nosso paciente, ok? Então deixa eu só compartilhar com vocês aqui antes, esse aqui é só voltar um slide, ó. Então aqui é o nosso blog, tá? Aqui é o blog, perdão, desse lado, e aqui o nosso site. Não tinha projetado para vocês agora há pouco, agora tá aí. Então vamos adiante, aqui o caso. Paciente de 67 anos, natural aqui de São Paulo, um policial militar aposentado, diagnosticado com câncer de próstata. O PSA dele inicial era um PSA de 5,5, lembrando que o valor normal do PSA é até 4. E ele chegou com ultrassom de próstata, mostrando um aumento discreto da próstata da ordem de 45 gramas. Lembra que o normal da próstata é até 35 gramas, o tamanho mais ou menos aqui desse estojinho, desse fone de ouvido. E além disso ele tinha um histórico aí de cálculos renais de 5
milímetros e 7 milímetros bilaterais, mas ele estava totalmente sem dor, então a gente acabou dando mais atenção inicialmente para o tratamento do câncer de próstata. É um homem ativo, pratica atividade física regularmente, 5 vezes por semana, é um hipertenso controlado, faz uso da medicação Micardes e já fez de cirurgias no passado apenas uma pequena cirurgia para correção do menisco direito. De histórico familiar, ele teve, né, uma tia com câncer de mama aos 70 anos, essa tia já é falecida e esse é o histórico familiar. Percebam que é um caso muito típico, né? O paciente não tem muitos antecedentes oncológicos, é um paciente que tem uma vida saudável, uma boa constituição física e acabou sendo diagnosticado aí com o câncer de próstata, eu vou mostrar para vocês. Então, baseado nisso, eu não saí pedindo uma biópsia de cara, só porque o PSA dele deu 5. Então, o médico ele tem que ter critério para indicar a biópsia. Não é porque o paciente chegou com PSA alto que a gente vai pedir uma biópsia. Não. Por quê? Porque uma biópsia, porque o PSA ele pode alterar não somente pelo câncer. Você pode ter um aumento benigno da próstata, atrofia da próstata, prostatite crônica, prostatite aguda. Então são pelo menos aí 7 diagnósticos possíveis dentro que levam a uma elevação do PSA, sendo que apenas um desses diagnósticos é o câncer. Então, como é que a gente faz isso, né, para selecionar quem são os homens que precisam ou não fazer a biópsia? Eu costumo pedir a ressonância magnética, mas não qualquer ressonância magnética. Existe uma ressonância chamada multiparamétrica ou ressonância biparamétrica. As duas são válidas. A multiparamétrica avalia 3 parâmetros e a biparamétrica avalia 2 parâmetros. Você vai dizer, qual que é melhor? Não, nós começamos com uma biparamétrica e se essa informação da biparamétrica, que é mais rápido, é um exame que não usa contraste, se ela não for suficiente, na mesma hora do exame, o radiologista já injeta o contraste e nós fazemos uma triparamétrica ou multiparamétrica, ok? Então foi o que eu pedi e a ressonância mostrou uma próstata de 36 gramas e olha que detalhe aqui, veio um PIRADS 4. O que é isso? O que é o PIRADS 4? Né? Então o PIRADS 4 é uma classificação que o radiologista que está vendo a imagem da tomografia, da ressonância, ele olha o nódulo, ele acha um nódulo suspeito na próstata. E como é que ele vai dizer para o médico, para outros médicos, qual a chance daquele nódulo ser ou não ser um nódulo cancerígeno? Para isso que existe essa classificação de PIRADS, que vai de 1 até 5. Então isso facilita a comunicação entre nós médicos, né? Então um médico japonês, um médico americano e um médico brasileiro, se você falar para eles um PIRADS 1 ou PIRADS 2, ele vai entender que tipo de nódulo é que a gente está falando. Então é uma padronização, sendo que o nódulo PIRADS 1 e 2, o risco de ser câncer de próstata é menos de 3%, então a gente considera normal. Já um PIRADS 4, o risco de ter um câncer de próstata já vai para 40%. E um PIRADS 5, o risco de ter um câncer de próstata vai para 85%. E um PIRADS 3 é um intermediário, varia na literatura, de 15% até 25% de chance. Então, percebam que a ressonância ela pode ajudar o médico a tomar uma decisão de fazer uma biópsia ou mesmo dizer para o paciente, olha, talvez não seja o momento, vamos seguir acompanhando e se o seu PSA continuar subindo, nós vamos fazer. Mas no caso aqui do nosso paciente, ele tinha um PIRADS 4, de 8 milímetros na região periférica, à direita da próstata. Então, PIRADS 4 tem que biopsiar. E a cápsula da próstata era íntegra. Então, ele foi submetido a uma biópsia de próstata no dia 31 de janeiro agora de 2024. Foram removidos 14 fragmentos da próstata dele. Esses fragmentos vão para um laboratório, eles são analisados de forma individual, tá, por um médico chamado patologista que olha esse tecido no microscópio e baseado nisso, ele vai dizer para a gente qual é a agressividade. Tá? E no total, no nosso paciente, vieram 6 fragmentos com câncer, do total dos 14 fragmentos comprometidos. E no fragmento que tinha mais câncer, né, no fragmento mais doente, digamos assim, 20% do fragmento, daquele fragmento era cancerígeno. Portanto, são informações muito importantes para nós na hora da definição. Então, como é que o médico, né? Então, vamos fazer uma pausa aqui. Expliquei para vocês que esse tecido ele é removido e analisado no microscópio, tá? Mas como é que isso funciona na prática? O médico olha e ele vê o padrão de organização daquelas células. Quanto mais organizado, ou seja, quanto mais parecido com o tecido normal, a gente vai dizer que aquele câncer é pouco agressivo. Quanto mais emaranhado de células, a gente vai dizer que aquele câncer é muito agressivo. Então vejam só aqui, ó,
Nosso paciente, ele recebeu uma nota 7, tá? E foi um 3+4, deixa eu só confirmar que foi um 3+4, foi isso mesmo, um 3+4. 3+4 significa o quê? Que o padrão 3, que é esse padrão aqui, ó, existem dois tipos de padrão 3. O padrão onde vocês veem esses círculos, tá vendo? Esses círculos bem desenhados e dentro uma parte branca, isso é uma glândula na próstata aumentada 100 vezes. Isso aqui é visto no microscópio. Quando a gente vê essa glândula com a luz no meio, a gente fala que o padrão é de câncer, mas o câncer não distorceu tanto o tecido. Então, o que predominava do nosso paciente era esse aqui, ó, 3+3. E o segundo padrão mais predominante era um padrão 4, que era esse padrão aqui, ó. E o padrão 4, ele pode ter 4 subpadrões, né? Que é o padrão de glândulas fundidas, essas aqui. Esse aqui é um padrão de glândulas em crivo, que a gente chama de cribiforme, que é mais agressivo. Esse aqui que chama glomeruloide, né? Que também é mais agressivo, e esse aqui é pouco definido. Então, esses dois aqui, o cribiforme e pouco definido, são os tipos mais agressivos do padrão 4. E agora, se você olhar para o lado de cá, você praticamente não vai identificar nada, você só vai ver os pontinhos. Então, significa que aquilo ali, aquelas células estão totalmente desorganizadas, embaralhadas. Então, portanto, esse aqui é um câncer mais agressivo do que esse câncer aqui. E o do nosso paciente foi um Gleason 3+4. Então, os dois padrões mais frequentes no fragmento são somados para a gente chegar no score de Gleason, que nesse caso foi um Gleason 3+4, tá? O que está avançando aqui a medicina já existem programas que estão aplicando a inteligência artificial para ler esses parâmetros que o olho humano às vezes não consegue reconhecer, esses padrões. Então, a inteligência artificial vai ajudar muito nos próximos anos a identificar e quantificar o volume de doença na próstata de cada paciente. Então, vejam aqui, ó, o tecido normal, câncer Gleason 3+3, ó, organizado, e olha aqui, um 5+5, veja só. Olha o tumor benigno, olha o tecido benigno como é, bem desenhado. Olha o tumor altamente agressivo, cheio de células, cheio de um emaranhado compacto de células. Olha o 3+3, ele não se parece com o tecido normal, mas também ele já tem um certo emaranhado de células. Então isso aqui está avançando. Bom, nosso paciente, a gente conversou bastante com eles e eu apresentei para ele as opções de tratamento. Dentre eles a radioterapia e a cirurgia. Nós discutimos os riscos e benefícios de cada estratégia e eu falei para ele que no caso dele, por ter apenas 63 anos, 63, né, menos de 75 anos, a cirurgia seria preferencial no caso dele. Eu vou explicar para vocês por quê. Mas antes disso, eu me certifiquei de que o paciente não tem focos de metástases. É muito importante, porque olha, se o câncer está só na próstata, eu consigo fazer um tratamento, remover a próstata e alta chance de cura. Se o câncer tem metástases, provavelmente se eu fizer uma cirurgia, eu não vou conseguir remover todos os focos de doença. Então a minha estratégia tem que ser outra. Então eu pedi uma cintilografia para ele, que veio normal. Nesse caso não tem indicação de pedir um PET scan com PSMA, por quê? Porque o PSA dele é menor que 10 e a biópsia não mostrou o Gleason de altíssima agressividade, que é o 8, o 9 e o 10. Então a chance dele ter uma metástase é pequena, a cintilografia foi suficiente. E ele voltou comigo agora no dia 21 de maio, 2 dias antes aqui dessa nossa cirurgia, hoje a gente está gravando dia 25 de maio, 4 dias antes, para uma consulta de dúvidas pré-operatórias, onde eu oriento, né, como é que eu preparo, que horas ele tem que chegar, como é que eu jejuo. Inclusive a gente tem um vídeo sobre isso aqui, chama Preparo para a Prostatectomia, né, o antes e depois. Bom, então, para não deixar esse vídeo muito longo, trazer alguns aspectos sobre os prós e os contras da radioterapia e da cirurgia. Então eu queria compartilhar isso aqui com vocês primeiro, tá? Então vamos lá, prós e contras da cirurgia e prós e contras da radioterapia. Então, radioterapia, esse vídeo aqui do lado esquerdo, vou colocar aqui para vocês em tela cheia. Means your doctor will take a biopsy of your prostate. Vocês estão vendo aqui nesse vídeo, né? A gente está vendo aqui a bexiga, a próstata, aqui atrás o reto, o intestino. Aqui é o momento da biópsia, né? Então quando os fragmentos são retirados e a gente encontra aqui um foco de câncer de próstata, perceba. Então o paciente foi diagnosticado aqui com câncer de próstata e nós optamos pela radioterapia. Então a radioterapia é um tratamento que ele acontece de 30 a 35 sessões, então o paciente tem que ir todo dia
no setor de radioterapia. É um tratamento indolor. Essa radiação ela é aplicada na próstata, no tumor, né? Só que ela tem um problema que a radiação ela também tem que atravessar os tecidos sadios. Então esses são os riscos da radioterapia, que essa radiação também poder machucar a bexiga e poder machucar o intestino. Então é muito importante que a radioterapia ela seja feita num cenário onde o paciente tem um acesso a uma tecnologia de ponta com alta precisão. E além disso, nós associamos a radioterapia também aos bloqueadores de testosterona, porque esses bloqueadores de testosterona, eles vão favorecer com que a célula não consiga pegar a testosterona que ela é usada para fazer com que o câncer cresça. Então, nós fazemos a radioterapia juntamente com o bloqueio de testosterona. E essa é uma vantagem, mas ao mesmo tempo pode ser uma limitação da radioterapia. Por quê? Porque a radioterapia, quando é feita com a utilização dos hormônios, você pode ter efeitos colaterais relacionados a essa queda de testosterona, como queda de libido, a queda também da qualidade da sua ereção, pode ocorrer também um pouco de perda muscular. Então a radioterapia ela é boa para homens que são um pouco mais idosos, digamos assim, né? São homens mais velhos e homens também que têm muitas comorbidades. Já a cirurgia, a abordagem cirúrgica é diferente. Então na cirurgia nós não usamos os bloqueadores de testosterona, tá? Então o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo a próstata, né? Então o paciente é levado para uma mesa de operação, que foi a cirurgia que nós acabamos de realizar, é feita uma anestesia geral, tá? E essa anestesia geral faz com que o paciente obviamente durma, não sinta dor. Pequenos cortes são feitos na região do abdômen, então a cirurgia hoje ela não é mais feita daquela forma. Nós, pelo menos a nossa equipe, não realizamos mais com a forma tradicional aberta, embora a cirurgia aberta seja sim uma cirurgia excelente, uma cirurgia que funciona, uma cirurgia com chances reais de cura, mas a tecnologia permite hoje uma menos invasiva. Isso provoca o quê? Menos sangramento no intraoperatório, uma recuperação mais rápida. Então, com o equipamento robótico, nós desconectamos aqui a próstata e as vesículas seminais. E além disso, nós removemos os gânglios, né, que são as ínguas que ficam ao redor da próstata. E além disso, conseguimos identificar os nervos da ereção que passam na lateral. Então, esses nervinhos que eu estou desconectando aqui, eles entram na próstata, eles não têm utilidade, né? A próstata saiu. Mas a gente preserva os nervos que vão em direção ao pênis. Esses são os nervos importantes, mas eles passam colados ali na próstata. Então, é muito importante que você entenda que a cirurgia ela causa mais sintomas no curto prazo, mas você não tem o risco de no longo prazo ter os efeitos deletérios que a radioterapia traz. A cirurgia não usa o bloqueio de testosterona, tá? Mas a gente tem que saber usar as duas ferramentas. Por exemplo, a gente não vai propor a cirurgia para um paciente que está muito debilitado, que tem múltiplas comorbidades, que tem uma obesidade muito importante. A gente não vai propor um tratamento desse. Talvez a radioterapia para ele seja melhor, né? A gente não vai propor, por exemplo, a radioterapia para um homem muito jovem também, porque 50 anos, 60 anos, se a doença volta, ele não pode repetir a radioterapia. A radioterapia é um tratamento que, embora seja feito em 35 sessões, mas ele não pode ser repetido, né? O tecido não tolera novamente a radiação. Mas se você faz uma cirurgia e tem menos de 75 anos e porventura o câncer volta no futuro, aí sim você pode fazer a radioterapia como uma estratégia de resgate. Então, usar as duas ferramentas de forma inteligente é o melhor, e não a gente ficar fazendo uma discussão sobre o que é melhor ou pior, não é isso. Na verdade, tem casos, inclusive, que o médico opera o paciente e em seguida faz a radioterapia em situações mais agressivas. Então é isso que eu queria que você entendesse, né? Os tratamentos eles podem ser também, de certa forma, combinados. E isso para a gente é muito importante que você entenda, tá? Então, o próximo passo aqui que eu vou passar para vocês, deixa eu só recuperar aqui a minha conexão, só um minutinho. Ok, apresentação, parou. Ok, agora recuperei minha apresentação, tá aí. E a reabilitação, né? Então a reabilitação é algo muito importante. A reabilitação ela começa antes mesmo da cirurgia. Então eu costumo mandar os meus pacientes
para fisioterapia, de preferência antes da cirurgia, fisioterapia pélvica, que é muito importante, né? Biofeedback, estimulação do nervo tibial posterior e para todos, obrigatoriamente, 15 dias depois da cirurgia, já retomam o processo de fisioterapia. Isso é essencial. Alimentação, frutas, fibras, verduras, controlar o peso, diminuir a quantidade de carboidrato na alimentação, muito importante, tanto antes quanto depois. Uso para estímulo da ereção, além da masturbação, a utilização de dispositivos chamados bomba a vácuo, que isso faz com que a circulação do sangue volte mais rápido a passar pelo pênis e aí o tempo de perda de ereção vai ficando mais curto. Além disso, a utilização de medicações como o Viagra, né, o Tadalafil, lembrando que você não deve usar essas informações aqui como automedicação, sempre consulte seu médico, mas essas são as medicações mais usadas para acelerar esse tempo de recuperação da continência urinária, da ereção também. E claro, atividade física, essencial, né? Essencial para assim que você já estiver se sentindo bem, mais disposto, você consiga recuperar essa massa muscular que naturalmente ela é perdida durante uma cirurgia para o câncer de próstata ou qualquer cirurgia de grande porte. Aqui é um exemplo de um vídeo, aqui um caso recente, né, da nossa equipe. Então, eu e o assistente na mesa de operação, preparando aqui todas as cânulas para acoplar o sistema robótico no paciente, né? Uma vez que o robô ele é acoplado, o cirurgião, que sou eu, saio de campo, o assistente fica e a gente executa esse procedimento, né? Eu executo esse procedimento utilizando aqui esses joysticks e esse console de visão tridimensional. Então, são dispositivos, né, tecnológicos que nós usamos. Então, a cirurgia ela vem evoluindo, a própria cirurgia robótica em si, ela vem avançando nos últimos anos. A gente começou lá em 2013, né, foi a primeira cirurgia robótica que eu fiz, foi em 2013. Então, a gente já está em um pouco mais de 10 anos vendo as melhorias no campo e cada vez mais a gente incorpora a tecnologia de ponta no nosso campo operatório. E para finalizar, eu vou compartilhar com vocês aqui essa cirurgia, alguns momentos aqui dessa cirurgia. Então, percebam como é que é a sala de operação. Então, nós temos aqui o carrinho de anestesia, né? Então, o paciente, são 32 parâmetros que são monitorados. Esse aqui é o equipamento que nós fazemos o checklist antes da operação. Então, aquilo é o console robótico. Esse aqui monitora o nível de profundidade do sono do paciente. As bombas de infusão colocam numa velocidade constante os anestésicos para não haver oscilação. O sistema robótico tem esses joysticks aqui, que a gente usa, né, para manipular. O anestesista, então, tem controle total aqui desses parâmetros de saturação, frequência cardíaca, débito urinário, enfim, a pressão intraabdominal, pressão torácica. Então, a gente tem muita coisa. A nossa instrumentadora, ela prepara tudo antes, nós verificamos esses materiais, se todos estão funcionando. Existe uma redundância, né, um backup dos equipamentos nos grandes hospitais. E essa aqui é a sala, né, de operação, onde nossa equipe vai executar. Então vejam que é uma sala ampla, tem uma série de dispositivos ali à nossa disposição para qualquer eventualidade, inclusive. Então a qualidade do hospital ela também é fundamental quando a gente está falando em cirurgia, em termos de cirurgia segura. Então é isso aqui, deixa eu passar para vocês um pouco mais. Ó. Então novamente vocês estão vendo aqui o console. E aqui a execução do procedimento. Nós começamos a preparar o chamado de pneumoperitônio, né? Então, coloca as cânulas no abdômen, né? Esses pequenos furinhos. Nós inclinamos o paciente um pouquinho na direção de cabeça para baixo, acoplamos as pinças do robô, né? O paciente obviamente não vê isso, não sente absolutamente nada, né? E a gente tem uma equipe que fica dando suporte para a equipe auxiliar, né? Que dá o suporte para a gente durante a cirurgia. Aqui vocês estão vendo como foi a realização desse procedimento, agora há pouco a gente gravou, né? E graças a Deus foi mais uma cirurgia de sucesso, a gente está feliz, em especial de poder ter a oportunidade de compartilhar isso aqui com vocês, porque a gente sabe que é muita dúvida, né? E por mais que eu me esforce para tirar todas as dúvidas dos meus pacientes durante a consulta, mas o assunto é muito vasto e as dúvidas são muito diferentes. Então eu encontrei no vídeo, nessa forma de comunicação, uma maneira de deixar esse conteúdo aqui com uma forma escalável e eu conto com a sua ajuda
para ajudar a gente a disseminar esse conhecimento para a maior parte das pessoas Brasil afora. Se você chegou aqui até o final, meu muito obrigado. Não são todas as pessoas que chegam até o final de vídeos longos como esse. Eu sou o Dr. Bruno Benigno, eu sou um urologista, um cirurgião urologista, uro-oncologista, trabalho e atuo aqui em São Paulo, capital. Sou o diretor da minha clínica, que é a Clínica Uro-Onco, e sou um dos urologistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo. Acompanhe o nosso dia a dia pelo Instagram, a gente está sempre postando os nossos casos, coisas do dia a dia, no @dr_benigno, ou então saiba mais sobre o nosso trabalho, o nosso conteúdo no nosso site, que é o www.clinicauroonco.com.br. Vai ser um prazer interagir com você. E a gente tem uma brincadeira aqui no canal, como sempre. Então, se você chegou até o final, parabéns. Eu vou fazer questão de responder aqui o seu comentário, responder a sua pergunta pessoalmente. E basta você escrever aqui no comentário do vídeo: eu cheguei até o final. E coloque embaixo a palavrinha-chave. Essa palavrinha aqui, ó, jogo da velha, próstata. Então, e deixa sua pergunta, claro, eu vou ler e vou deixar ali e vou comentar em cima da sua pergunta ou do comentário. Se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp e nos ajude aí a ficar um canal cada vez mais relevante, com informações com credibilidade e podendo ajudar uma quantidade maior de pessoas Brasil afora. Então, mais uma vez, pessoal, meu muito obrigado e mandem dicas aqui, sugestões para possíveis conteúdos no futuro. Um grande abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.